Gabinete de Guerra na Rádio Observador. É por aqui que todos os dias analisamos as principais novidades nos dois conflitos, tanto na Ucrânia como também no Médio Oriente. Ora, hoje, para nos ajudar a explicar aquilo que se passa no terreno, junta-se a nós Jorge Rodrigues, é oficial das Forças Armadas e coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Jorge Rodrigues, bem-vindo, boa tarde, obrigado por estar connosco em mais um Gabinete de Guerra. Vamos começar por olhar para a guerra na Ucrânia, sendo que hoje tivemos aqui, no fundo, o epicentro um bocadinho mais longe. Vamos até Bruxelas. A polícia belga fez buscas na casa e também no escritório de um funcionário do Parlamento Europeu em Bruxelas, isto por suspeitas de interferência russa no Parlamento Europeu e também nas eleições europeias. É o que avança a Associated Press. Jorge Rodrigues, devemos recear que a guerra na Ucrânia se estenda também agora às eleições europeias, principalmente através de uma ciberpresença, vamos assim dizer? Viva André, é sempre um gosto estar aqui. Naturalmente que sim, que não podemos ser ingênuos, já era expectável, já houve um passado russo de interferência em eleições, como nós sabemos, em outros momentos importantes dentro das democracias ocidentais. Refiro-me a situações de influência junto de pessoas e entidades europeias e uso de meios de ciberataque, porque estou a abranger as duas vertentes. A capacidade, aliás, nesta dimensão ciber por parte da Rússia é notável, não é? É algo que foi preparado estrategicamente e consta da doutrina russa como algo de uma dimensão que eu consideraria de defesa. É uma preocupação maior para a União Europeia, naturalmente, mas também para uma organização militar como a NATO. A NATO desenvolve uma forte estrutura de contramedidas, há inclusivamente exercícios operacionais NATO só com esta dimensão, mas cada vez mais é uma das dimensões treinada. Putin, desde o início, eu venho dizendo isto já há muito tempo, que tenta ganhar a guerra da comunicação. E porquê? Porque analisando todas as vulnerabilidades ocidentais, o Kremlin percebe que a opinião pública e o controle da informação é vital que numa democracia exista essa perspectiva, não é? Mas neste contexto é uma vulnerabilidade. São verdadeiramente pontos fracos que ele pode explorar. E o que há a fazer? Temos que melhorar a qualidade da informação transmitida tanto pelos órgãos oficiais, pelos órgãos de comunicação social, e reforçar as contramedidas de ciberdefesa, o que, aliás, já vem sendo desenvolvido há muito tempo por parte das capacidades europeias neste campo e cada vez mais é uma preocupação. Portanto, não podemos deixar que este tipo de ataques acabe por ter uma influência maior. Sobre o caso concreto, em Bruxelas ainda não temos toda a informação e não teremos nos próximos dias, mas era expectável também que houvesse situações deste género e haverá mais, com certeza. Vamos ver o que nos reservam os próximos dias. É isso mesmo, é isso mesmo. Ora, Jorge Rodrigues, é também oficial, a Bielorrússia abandonou o Tratado das Armas Convencionais da Europa, ou seja, o país que é vizinho da Ucrânia e da Rússia pode, assim, a partir de agora, reforçar a sua capacidade militar. Que consequências é que isto pode ter também na guerra na Ucrânia? É preocupante, não determinante, mas é preocupante. Aliás, o decreto foi assinado na sexta-feira e até passou algo despercebido. De alguma forma, penso que passa um ano desde que Moscou saiu também, apesar de já em 2007, salvo erro, ter suspendido, no final dos bons tempos, este-oeste. Mas a verdade é que Alexander Lukashenko sabe que está há 30 anos de poder e sabe que depende particularmente do apoio russo. Aliás, ele tem o poder alicerçado em 4 vetores, eu diria, as Forças Armadas, as Forças de Segurança e de Informações, Serviço de Informações, uma Assembleia do Povo Bielorrusso, que foi um órgão de consultoria e aconselhamento, que foi criado apenas com pessoas leais ao regime e que tem uma pujança política particularmente importante, mas o que é determinante será sempre o apoio russo. Há uma ligação direta com a Rússia, seja da proximidade histórica entre os dois povos, seja política, militar, económica, uma rede que acaba por ser impossível, sem mudança de regime, acaba por ser impossível de cortar. E por isso Lukashenko vai defender Putin enquanto isso for possível, até às últimas consequências. O território bielorrusso, desde o início do conflito, que é utilizado, portanto, é perfeitamente normal que haja agora uma maior proximidade
e que o potencial de combate das forças bielorrussas venham a ser desenvolvidas, o que acaba por ser mais favorável. A possibilidade de utilização do território e um reforço de forças de Bielorrússia traz alguns problemas, mas também não julgo que sejam para já. Não é amanhã que vai ter uma capacidade melhorada que coloque em causa o status quo atual, mas é obrigatório de manter reservas ucranianas virada para aqueles eixos de aproximação que podem surgir do norte. Portanto, não será para já, mas naturalmente que é algo preocupante. O que eu julgo que é de salientar é que é algo que não está essencialmente diretamente ligado com esta questão, mas que é que a Bielorrússia, para todos os efeitos, é um território amigo que a Rússia tem como obrigação de defender. Na doutrina de emprego, inclusivamente a do armamento nuclear, uma ação neste território acaba por justificar, desde que cumpra os outros requisitos também considerados para o território nacional da Rússia, a utilização de armamento nuclear. E com isto abrimos mais uma possibilidade de um mau entendimento, de uma pequena má decisão, seja a nível tático, em que realmente nos leva uma escalada para outro mar. E sim, para mim é particularmente mais preocupante. Jorge Rodrigues, vamos avançar para o outro conflito que marca o dia-a-dia em termos mundiais. Falamos do conflito na faixa de Gaza, no Médio Oriente, e de acordo com uma análise da CNN, munições de origem norte-americana terão sido usadas no ataque a um campo de tendas para refugiados em Rafah durante esta semana. A comprovar se isto pode trazer consequências negativas para os Estados Unidos ou acaba por ser algo muito normal acontecer em situações destas numa guerra? Normal não é. Normal não é. Posso, por experiência própria, referir que realmente a complexidade de um conflito, as dimensões que acabam por trazer, que obrigam a decisões particularmente rápidas, sem informação completa, pode levar facilmente a erros em campo de batalha, quando as situações são extremas, mas não poderemos considerar que nem normalizar uma situação destas. Não é a primeira vez que acontece algo semelhante. Será sempre um fator o facto do Hamas e outros grupos terroristas estarem no meio da população. É um modus operandi, é normal que assim seja, é lamentavelmente normal, diria mesmo, que assim seja, e portanto isso tem levado a outro tipo de erros, mas na verdade os Estados Unidos acabam por estar numa situação particularmente difícil. Refiro-me agora a um plano político-diplomático, naturalmente, porque desde o início se sabe que é o único país que pode verdadeiramente assegurar a defesa de Israel. Israel tem um problema existencial e acaba por ter poucos aliados e os restantes aliados acabam por ter também uma posição mais flexível das suas posições, nas suas ideias, acabam por demonstrar mais facilmente a não concordância e até poder mais facilmente desenvolver ações, porque sabem que os Estados Unidos, em última análise, é quem está com a responsabilidade de assegurar a defesa de Israel. No plano estratégico, nós sabemos que os Estados Unidos sabem que os interesses na região apenas poderão ser assegurados se mantiver um Israel forte. Portanto, é uma aliança essencial para manter a influência no Médio Oriente. Por outro lado, a nível interno, a influência da comunidade judaica é particularmente relevante e, mais particularmente, num ano de eleições. Sabemos que Trump será sempre muito mais favorável aos interesses israelitas, portanto, Biden tem que dar alguma coisa a esta comunidade. Mas, dito isto, Netanyahu tem-se tornado, ou melhor, eu até corrijo, sempre foi assim. Aliás, foram famosas as discussões que teve com Clinton em 1998, salvo erro, em Guaia Riva, que atingiram patamares extraordinários entre dois políticos. Mas, como dizia, isso é que é o ponto relevante, Netanyahu sempre foi bom a conseguir apoio, mas melhor ainda a não cumprir a sua parte. Ele sente, de alguma forma, que tem uma missão quase divina de consolidar o Estado de Israel, não é? E, portanto, poderá ainda ir mais longe e vai esticando a corda até conseguir alcançar esse desígnio. Isso deixa a administração Biden numa posição particularmente incómoda. Se não, talvez até diria um pouco humilhante no plano internacional, visto que não consegue controlar o governo de Israel. Já teve algumas posições, já não está na posição inocente do início do conflito, tem estado realmente a conseguir com algum êxito algum tipo de pressões, mas a verdade é que ainda continua sem conseguir controlar.
Sobre o caso específico, e é de facto um lamentável incidente operacional, assim o parece, inclusivamente Israel já o veio lamentar e não faz muitas vezes, portanto este assunto é particularmente preocupante para Israel. Mas a verdade é que Biden tem que analisar se a operação como um todo está a ser conduzida de forma a respeitar as leis da guerra, o direito internacional, seja o público, seja o humanitário, e se tem que exercer a sua influência de uma forma mais evidente e assertiva. Sei que não há uma solução fácil para o conflito, naturalmente que não, mas também sabemos que a situação humanitária está para além do humanamente aceitável. Claro. Jorge Rodrigues, vamos avançar e vamos até outro dos temas relacionados com esta guerra no Médio Oriente. Falamos da recepção de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol recebe hoje em Madrid o primeiro-ministro palestiniano e também outros governantes árabes. Que mensagem é que estes encontros podem também passar para o resto da Europa? Ora, um ponto que eu julgo que podemos concordar é que todos os países europeus, de uma forma geral, têm uma genuína vontade de encontrar uma solução para este conflito. O problema é que solução, e será sempre assim. Dito isto, é verdade que temos de ser pragmáticos nestes processos, sou pena de não conseguirmos chegar a posições estruturadas, sólidas e que de alguma forma sobrevivam no futuro, não é? Já não estamos no tempo dos mandados, já não estamos no tempo das regras quadro para definir fronteiras de países. Temos que ser um bocadinho mais inteligentes nas soluções que procuramos encontrar para outros pontos. Os três países consideram que esta pressão sobre Tel Aviv pode ser útil neste desígnio. Aliás, não é estranho, 145 países já reconheceram a Palestina como um Estado soberano, e é aqui que verdadeiramente a questão está, porque o ser soberano, porque desde 2012 que já é Estado observador na ONU, há países como Portugal, que têm representante diplomático junto à autoridade palestiniana, Portugal desde 1999. Já houve, no entanto, também outros países, há 10 anos a Suécia também já reconheceu, portanto, o que está aqui verdadeiramente em questão é o momento, se são reunidas as condições, se é este o melhor processo e, em particular, para os israelitas, se Sánchez se pode apresentar como isento. Este fator é também muito importante. Porque facilmente se pode interpretar que Sánchez o faz para recolher dividendos na sua base interna, mais que propriamente querer uma solução. Antes do conflito, Sánchez já tinha tido posições, eu diria, no mínimo, não favoráveis a Israel. E depois há um outro fator muito recente e que tem o seu impacto extraordinário para quem está envolvido num conflito com esta complexidade, que é o facto de não se ter retratado a posição de Yolanda Dias, que é a sua segunda vice-presidente do governo, em que refere aquela frase fatídica que está ligada à não existência de Israel, que é Palestina livre do rio até ao mar. Portanto, isto é não existência de Israel. Uma versão mais light não é definitivamente facilmente interpretável neste contexto. Por isso, pode de facto ser este o caminho, mas o momento é particularmente relevante, como eu dizia há pouco. Neste momento, a interpretação pode levar a um extremado de posições, mais que propriamente procurar uma solução. Há uma nítida falta de sensibilidade. O reconhecer unilateralmente, por outro lado, demonstra a fraqueza da União Europeia, sem uma posição comum, e acaba por retirar uma posição relevante que a União Europeia poderia ter como ator internacional. E uma posição moderada e uma posição em que poderia, um bocadinho em linha com a posição portuguesa, que eu muito honestamente até considero sénior bem pensada, que é a criação de condições, o empowerment à autoridade palestiniana, que agora se vê mais moderada e a desenvolver esforço para criar verdadeiramente condições para desenvolver um Estado com as várias valências, mas naturalmente, e não sejamos ingênuos, tem que ser efetivo, temos que conseguir desenvolver essa estratégia com prazos, com objetivos e definir capacidades para conseguir impor essa estratégia e não simplesmente empurrar com a barriga para a frente um conflito que já vai há décadas e que ainda não encontrou a melhor solução. Jorge Rodrigues, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade para ter estado connosco aqui no Gabinete de Guerra, na Rádio Observador, oficial das Forças Armadas, coordenador de risco geopolítico e da Porto Business School. Jorge Rodrigues, até uma próxima oportunidade e até ao próximo Gabinete de Guerra. Obrigado. Até breve, André. Obrigado.